Presbítero André, que possa estar fazendo oração, por favor. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença, meu Pai, agradecendo por esse momento, meu Deus. Pai querido e amado, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, através dessa palestra, meu Pai, tocar em cada coração, a cada casal, meu Pai, representado aqui hoje, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar cada união que está aqui presente, meu Pai. Pai querido e amado, meu Deus, estende as tuas mãos poderosas, Senhor, para cada casal, meu Pai. Pai, usa o pastor Ricardo nessa palestra, meu Pai, e aquilo que vem, meu Pai, do Senhor, seja, meu Deus, útil a cada um aqui no dia a dia, meu Pai. Que essa palestra, meu Pai, é para salvar a união, Senhor, é para salvar casamento, meu Deus, é para salvar família. Pai querido e amado, desde já te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Para a honra e glória do Senhor, estamos nós aí em mais uma palestra para casais. E eu estive estudando hoje, meditando buscando algo para trazer para nós, porque quando nós palestramos aqui, nós também trazemos para nós que estamos palestrando. Nós falamos para vocês, mas também falamos para nós. Eu estava pensando hoje de tarde e me veio à mente para fazer uma pergunta para nós. Pergunta essa que é: quem aqui quer ter um casamento feliz? Eu acredito que todos nós. Todos nós queremos ter um casamento feliz. Você já parou para pensar que se nós colocarmos em prática aquilo que está sendo falado aqui, nós vamos conseguir ter um casamento feliz? Nós vamos conseguir ter um casamento estabilizado, não sem problemas, mas vamos conseguir ser feliz, ter um casamento bem-sucedido. Então, por que não colocar em prática? Que nós possamos prestar bastante atenção naquilo que é falado, naquilo que é ministrado aqui, que nós venhamos a despertar o desejo do nosso coração de colocar isso em prática. Porque eu tenho certeza que nós vamos ter um casamento diferenciado. Primeiro, porque nós estamos na presença do Senhor. Nós servimos um Deus criador de todas as coisas. Só que Deus, Ele faz a parte dele. Mas aquilo que é para mim fazer no meu casamento, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer no seu casamento, Deus não vai fazer. O que eu e você precisamos entender é que Deus está disposto a abençoar todos os casamentos. Por que que uns são abençoados e por que que outros não? Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui. Não estou dizendo de pessoas do mundo. Eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. Por que uns têm um casamento abençoado e outros não? Vou te explicar. Para ir para o céu, nós temos que seguir princípio bíblico, não é? Não é diferente o casamento. A Bíblia ela nos orienta tudo. Nos orienta como vestir, comportar. A Bíblia nos orienta como criar os filhos. E ela também orienta como o esposo deve tratar a esposa. E como a esposa deve tratar o esposo. Então, se o casamento ele estiver fora do princípio bíblico, Deus não vai estar presente. Não vai conseguir ser abençoado, porque nós temos aí o inimigo de nossas almas. E muitas das vezes, nós damos legalidade ao inimigo de nossas almas de entrar no nosso casamento. Porque, irmãos, o diabo ele não tem autoridade sobre o cristão. Ele tem autoridade sobre as pessoas do mundo. E o diabo ele só age na minha e na sua vida se nós dermos legalidade. A legalidade é uma porta de entrada para o diabo na vida do cristão. Isso seja qual área for.
Então que nós possamos entender que nós temos que direcionar o nosso casamento de acordo com a Bíblia Sagrada. Se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, nós estaremos dando legalidade ao inimigo de nossas almas. E o casamento nós sabemos que ele foi instituído pelo próprio Deus. No livro de Gênesis capítulo 2, eu vou ler aqui. Uma passagem que todos nós conhecemos. Do versículo 18 ao 24. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamara. E tudo que o homem chamou, todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Sabe, irmãos, uma coisa que me chateia, eu vi as pessoas postarem na internet que preferem lidar com animal do que com ser humano. Isso é algo que me entristece muito. Lógico que nós sabemos que existem pessoas que são muito difíceis de lidar. Ou melhor, existem pessoas que não tem como lidar. Nós nos afastamos e não temos contato. Sabemos que não podemos guardar raiva no nosso coração. Mas agora falar que quando a pessoa posta e fala, eu prefiro lidar com animais do que com pessoas, ela está incluindo todas as pessoas. Então vamos fazer o seguinte, imagina se a gente pegar essa pessoa então e colocar ela na ilha sozinha com os animais. Como é que vai ser? Será que quando ela passa mal em casa, quem socorre, o animal ou a pessoa? Quando ela precisa de alguma coisa, quem ajuda, o animal ou a pessoa? Então, olha o que Deus diz, mas o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Estava cheio de animal, cheio de planta, mas não achava quem lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou carne em lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui está o primeiro casamento instituído na Bíblia Sagrada. Deus, o casamento não foi uma das primeiras coisas que Deus criou. Mas Deus, ele criou o casamento através de Adão e Eva. E Deus, ele considerou isso tão importante, que se nós observarmos o casamento bem-sucedido, ele é a base para a sociedade. É através do casamento que Adão e Eva foram multiplicando, e os seus descendentes foram multiplicando e enchendo a terra. E formou a sociedade que hoje nós vivemos. Mas infelizmente, irmãos, o mundo hoje anda a 1000 por hora. E muitas das vezes, o homem e algumas mulheres têm apenas 12 minutos por semana para dar atenção à sua família. O que eu quero dizer? Os afazeres, as coisas do dia a dia, vai tomando tanto tempo, a maioria das vezes do homem, que ele não percebe, mas falta tempo para ele, para dedicar à família. E o que eu e você precisamos entender que, muitas das vezes, isso passa despercebido aos nossos olhos. Às vezes, principalmente o homem que trabalha fora, chega em casa, tem outras coisas para resolver. Às vezes a mulher também trabalha fora, tem outras coisas para resolver. E não percebe
que está dando pouca atenção para o esposo, pouca atenção para o esposo e pouca atenção para os filhos. No estudo aqui, irmãos, no Brasil, 40% dos casamentos são desfeitos. Sem falar os milhares que vivem amasiados, morando junto para ver se dá certo e só depois resolver que assumirão ou não o relacionamento. Acredito que todos nós já ouvimos falar sobre isso. As pessoas que se juntam vão juntar. Se der certo, a gente casa. Outros dizem assim, né? Juntado com fé, casado é. Então o mundo ele está tomando essa direção quando se trata de família. Isso ainda em contramão à palavra de Deus. E o curioso notar é que apesar da excepcional nível de desenvolvimento alcançado pelo ser humano, continuamos enfrentando os mesmos problemas. Tudo no mundo está evoluindo. Se nós vemos há uns anos atrás, não tinha celular, depois veio aqueles tijolão, né? Depois veio celular pequenininho, voltou celular grande novamente, veio televisão, veio muitas coisas evoluindo. Mas nós vamos observar que os problemas, eles continuam sendo os mesmos. As lutas, a dificuldade do ser humano continuam sendo as mesmas. E a família, irmãos, ela tem sofrido um grande impacto pela sociedade. E esse impacto ele tem sido negativo, porque a sociedade que até então, há uns anos atrás, era a favor da família, a família instituída pela Bíblia Sagrada, hoje nós vamos ver que a sociedade já não está mais a favor disso. A sociedade ela tem trabalhado ao contrário daquilo que Deus instituiu como casamento. Se nós observarmos, nós vamos ver que aquilo que era certo está se tornando errado. Aquilo que era errado está se tornando certo. E se você defender o certo, você está errado. O pastor que hoje ele defende o casamento instituído pela Bíblia, ele vai contra o casamento que a sociedade está tentando implantar. Ele pode ser preso. Se eu não me engano, no Mato Grosso, agora um pastor foi preso. Pernambuco, um pastor foi preso. Ele pregou contra feitiçaria, ele pregou sobre homossexualidade, não é isso? Ele está preso, Mato Grosso. Pernambuco. Então, para a gente entender como que está caminhando as coisas, existem determinados trechos da Bíblia Sagrada que nós já estamos proibidos de pregar. Só que, entenda uma coisa, muitos pastores vão ser presos, porque nós não vamos deixar de pregar. Lógico que nós sabemos que existe um exagero. Eu estava comentando sobre isso, a gente subiu no monte, que um padre, ele, numa missa de 7º dia, ele ministrou que os demônios têm entrado dentro das casas através do casamento de pessoas do mesmo sexo. Entenda, primeiro, era uma missa de 7º dia, não tinha nada a ver com o assunto. Segundo, ele não tem uma base bíblica para sustentar isso que ele falou. Se nós pegarmos a carta aos Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, vai falar que as pessoas se entregaram às paixões do seu coração. Então, a Bíblia não nos dá base para dizer que a pessoa está levando demônio para dentro de casa fazendo isso. Não há uma base bíblica para isso. Sabemos que tudo que é contrário à palavra de Deus, ela há a influência dos demônios. Sabemos disso. Mas eu não posso dizer que uma pessoa que fuma, ela é endemoniada. Não posso dizer isso.
Uma pessoa que usa droga, ela é endemoniada, não é. Então, nós temos que ter cuidado isso com os exageros. Nós temos que estar pautado na palavra de Deus. Nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus fala. Mas nós não podemos deixar de falar. Os valores tradicionais da sociedade que encorajavam e reforçavam o casamento e a família estão desaparecendo como água que escorre pelo ralo. Isso, irmãos, a cada dia vai ser pior. Nesses dias de superficialidade, encontrar autenticidade é coisa rara. Em dias de relacionamento rasos como os atuais, os casamentos são descartados por motivos banais. E os compromissos duradouros são cada vez mais escassos. Então estão banalizando o casamento. A cada dia, relações duradouras estão sendo mais escassas. Volto a dizer, eu não estou dizendo casamento do mundo. Eu estou dizendo casamento dentro da igreja. É só nós observarmos quanto de casais estão se separando estando dentro da igreja. Volto a dizer, não tem como um casamento dar certo se ele não estiver pautado nos princípios bíblicos. O casal pode estar dentro da igreja, o casal pode jejuar, o casal pode orar, o casal pode subir monte, mas se eles não estiverem de acordo com os princípios bíblicos, vai ser tudo em vão. Não estou dizendo que não tem que orar pelo casamento, que não tem que jejuar, mas é a mesma coisa, eu orar para que Deus possa mudar, salvar a minha vida, salvar a minha alma, e eu estar entregue à bebida, às drogas, ao fumo, e eu orar e pedir a Deus para salvar a minha alma, se eu não abandono isso, se eu não estou de acordo com os princípios bíblicos. Então que nós possamos entender que é necessário, o casamento ele está pautado nos princípios bíblicos. Agora nós vamos falar aqui sobre alguns erros cometidos no casamento. Primeira coisa que eu quero falar é sobre tempos e prioridade. Agora nós vamos apertar um pouquinho os maridos, mas em próximas palestras nós vamos estar apertando as mulheres também. Ele não tem uma lista de prioridades. Aqui pode incluir as mulheres também. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham ou busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu faço uma pergunta para vocês. O que deve ser prioridade? O que deve vir em primeiro lugar em um casamento? Alguém sabe me responder? Um slogan da casamento inabalável tem? Não. Um slogan da palestra Casamento Inabalável tem. Primeira coisa, que deve ser prioridade, primeiro no casamento. Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. O que nós precisamos entender é que nós precisamos saber organizar. Precisamos saber prioridade. Primeira coisa que deve estar no casamento, que deve ser prioridade, é Deus. Porque Deus, ele sustenta tudo aquilo em nossas vidas. É Deus que sustenta a família, é Deus que sustenta os filhos, é Deus que sustenta o trabalho. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar no casamento. E que nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia também nos diz que Deus é amor. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos que amar. Então lembra que Deus, ele tem que ser prioridade no casamento. Segundo, a esposa. Entenda, depois de Deus,
e a esposa. E talvez você está perguntando assim, e os filhos? Tem que vir primeiro do que o meu esposo e a minha esposa? Sim. A esposa ela tem que estar acima do filho, do pai, da mãe, do trabalho. A esposa, ela tem que estar acima dos filhos. O esposo tem que estar acima dos filhos. Para o casal, depois de Deus, a segunda prioridade para o esposo tem que ser a esposa e para a esposa tem que ser o esposo. Porque o que nós precisamos entender que nós temos que amar. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. O mais próximo de nós é a nossa esposa. Mas pastor, por que você diz que nós temos que amar? Em segundo plano, acima dos filhos, a esposa. E a esposa tem que amar o esposo. Sabe por quê? Você vai passar pouco tempo com seu filho em casa. Ele vai ficar, vamos supor, 20, 22, 25 anos. Vamos pôr muito assim em casa. Depois, ó. Quem sobrou? Sobrou a mala ou mala do seu lado. A mala ou mala. Nós vamos estar saindo ao vivo agora, vamos continuar aqui na igreja, a palestra. Se você quiser, que está nos assistindo ao vivo, quiser participar conosco, toda primeira quinta-feira do mês, às 19h30, estaremos aqui. Então, irmãos, o filho ou a filha vai, ó.